Fique à vontade, querido. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor possa habitar na sua casa, possa fortalecer a sua vida e a sua família, né? Feliz dia do pastor, né? São poucas as pessoas que eu tenho como pastor, e ele eu considero um dos pastores que são não somente meu pastor, mas também mentor também, né? Nós sempre estamos trocando ideia e a gente está sempre conversando. É uma amizade bem longa, né? De 40 anos, ele foi meu professor de seminário. E assim, toda vez que eu vou apresentar assim, ou toda vez que eu vou pregar na frente dele, eu fico com aquela sensação de teste, né? De prova, né? Daquele dia de prova, né? Você fica meio nervoso, fica pensando em muitas coisas, mas eu tenho várias coisas para falar, eu não posso esquecer. Mando um abraço do pastor Paulinho, que está conosco. Nós consagramos ele, né, pastor? Levamos ele ao ministério e ele está feliz. Hoje é ele que prega lá na Bethel Assembly, né? Como eu já falei, estou há 33 anos lá e trabalhando junto. O pastor chegou lá, nós recebemos o Paulinho, família, todas as pessoas que veio com ele. Foi uma bênção e é sempre uma bênção estar aqui no Rio de Janeiro. E eu queria nesta manhã falar sobre transformação, porque a palavra de Deus ela é toda envolvida na área de transformação. Então, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, Deus trabalhou muito na minha vida, né? Cheguei lá solteiro, tenho vontade que meu filho case com uma carioca, sabe? Já até vi uma moça lá, falei, nossa, será que ela não tem compromisso? Tenho 2 meninos ainda para casar ainda, né? Tenho um terceiro que já casou com uma venezuelana, e eu tenho a foto aí deles? Tem? Pode colocar aí? Assim, eu fiz uma competição, assim, junto com o pastor Jaso, de quem é mais vô babão, né? Então, assim, nasceu o meu primeiro neto, e nós estamos muito felizes. Um dos meus filhos casou com uma venezuelana, prega muito, gira no manto, imagina aí, se tiver uma vigília, ela vai querer vir aqui para pregar, porque prega muito e prega em português, irmãos. Eu não sei se foi o amor dela pelo meu filho que fez ela aprender português em 6 meses. Em 6 meses ela já estava assim, pastor, quando que eu prego aqui na igreja? Eu olhei e falei assim, Jesus amado, eu estou aqui a minha vida inteira me preparando para ser pastor, ela chegou hoje, já quer sentar na janela, né? Mas uma pregadora de Deus. E tenho aqui a minha esposa, né? A razão de eu estar aqui, porque ela é mais social que eu, né? Ela fala, moço, a gente tem que ir lá visitar o pastor já foi visitar. Aí eu lembro, né? Eu falo, vamos lá, ela está aqui, pastora Ellen comigo ali nos Estados Unidos. Temos 3 homens, 3 meninos, que nós trabalhamos o dia inteiro, todos os dias, para tornar eles homens de Deus. Aqui está o pequeno Isaías, já é nome de... Só para vocês verem, né? Quando eu perguntei para minha nora, qual é o nome dele? Isaías. Ela já foi para o ETT, né? Já foi, é profético, né? Essa aqui é a minha nora. Esse aqui é meu menino chamado Shemuel, Nicole, Shemuel, Gabriel e Daniel. Tudo profeta, irmãos. Sabe? Tudo profeta. Minha esposa Ellen. Estamos nos Estados Unidos há 33 anos, saímos daqui. Somos uma família muito abençoada. Somos casados há 28 anos, né, amor? 28 anos casados, servindo a Deus, e na vida que nós vivemos, nós descobrimos que toda a palavra de Deus, ela envolve transformação. Eu gostei de ver essa foto que estava aqui sobre essa árvore, né? Porque a árvore, ela é o resultado de uma transformação de uma semente, onde a semente passa por um processo muito forte, muito grande. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão forte que ela diz que a semente, para ela dar fruto, ela tem que morrer. Uma vez eu preguei uma mensagem dura sobre isso, né? Era assim, você quer dar fruto? Então morre. Teve uns irmãos que sentaram na frente e ficaram até assustados, né? Porque eu já apontava para eles e falava assim, você quer dar fruto para Deus? Então você tem que morrer. Esse é o processo. Eu lembro que lá na África, o processo de Deus gerar fé na nossa vida, ele é um processo muito forte, é intenso, né? E
E um dia nós estávamos num hotel, num hotel em Djibouti. Alguns irmãos podem achar que eu estou falando em línguas estranhas, mas não é o nome do país que a gente visitou, tá? E nesse país onde nós moramos, nós tínhamos um fogãozinho, e esse fogãozinho, ele era de querosene, né? E nós levamos ele escondido para dentro do quarto do hotel, e lá meu irmão aprendeu a falar uma palavra em francês, que era frango. Então ele chegava lá e falava assim, un poulet, ou seja, um prato de frango. Mas eu fico imaginando o rapaz que recebia o pedido da comida no hotel, que ele falava assim, lá são 8, e eles pedem um prato só, como assim? Né? E aquele prato era um frango com macarrão e um tempero muito forte de tomate, né? Então minha mãe, ela falou assim, nós não podemos comprar todo dia 8 refeições, então nós vamos comprar uma refeição, e com essa refeição Deus vai multiplicar, e nós vamos fazer para 8 pessoas. Então, meu pai, como todo nordestino, cearense, né? 6 filhos, né? Quantos aqui tem 6 filhos? Já é raridade, né? É raridade. Então, mas meu pai, muito empolgado, falavam que na Assembleia de Deus era proibido ter televisão, né? Como ainda tem muitas assembleias. Então, lá fazer filho era uma maravilha, né? Então, 6 filhos no meio da África, meu pai muito corajoso. E aí meu pai comprava um pacote de macarrão, e a gente comprou uma panela. Então, minha mãe pegava aquele macarrão, jogava dentro daquela panela, e jogava água e cozinhava o macarrão ali, e o macarrão saía dali, ia para, a gente secava, e aí minha mãe vinha com aquele molho muito forte de um prato só, e jogava dentro daquela panela de macarrão, temperava tudo, desfiava aquela coxa e sobrecoxa, né, e fazia aquele macarrão com frango, e aí a gente comia de uma maneira assim, feliz, contente e satisfeito. Até que um dia Deus, que é o que nós vamos falar hoje, ele é transformador, ele transforma pequena fé em grande fé. Aquele que não tem fé, ele quer transformar na pessoa que tem fé. Ele transforma o pecador no homem perdoado, ele transforma o escravo numa pessoa livre, ele transforma o incrédulo em homens e mulheres de fé, ele transforma discípulos em apóstolos, ele transforma. Lá nos Estados Unidos a gente tem um dizer assim, it's not about information, it's about transformation. Não é sobre informação. É o que o pastor trouxe aqui, esses livros aqui, não é somente sobre informação. A palavra de Deus não é somente algo que vai te informar, ela vai transformar a sua vida. Deus nunca te salvou para você ficar no mesmo lugar. Ele nunca te salvou, ele nunca tirou você lá do mundo para você continuar vivendo a mesma vida. Ele sempre vai provocar em você algo para gerar fé, para gerar maturidade, para fazer você crescer, para que você possa cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Ele vai mexer com você. Amém. Chegou o dia que Deus falou para o meu pai assim, vai lá, pega esse fogão e joga fora. No início a gente pensa até que é a voz do diabo, né, pastor? Não, isso aí deve ser coisa do inimigo. Porque como que eu vou agora, a partir de hoje, pegar um prato só, aquele prato pequeno, e alimentar 8 pessoas dentro de um quarto pequeno? A gente dormia tudo no chão, e todo dia a gente lia o Salmo 91, aquele capítulo de esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. A gente falava, sabe por quê? Porque a gente não conseguia dormir, era tanto demônio oprimindo, e a gente abria a porta, abria a janela do quarto, a gente via pessoas mortas todo dia. Todo dia tinha gente morta na nossa janela. E aí, assim, como se as coisas já não tivessem problemáticas do lado de fora, e Deus vai e fala assim, joga o fogãozinho fora. A gente repreende, né? Está amarrado. Aí depois você descobre, não, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. E aí meu pai pega aquele fogãozinho, coloca dentro de uma mochila que ele tinha verde, parecia até mochila do quartel, e ele sai andando assim. Eu penso que os passos que meu pai deu, foi os mesmos passos que Abraão deu, quando ele foi sacrificar o filho. Porque às vezes aquilo que parece ser esperança na sua vida, Deus fala assim, sacrifica isso.
Mas eu tenho algo para você e você sai. Deus está testando o seu coração, Deus está transformando a sua fé, Deus está transformando a sua vida, Deus está transformando quem você é, mudando você, tirando você da zona de conforto, e Ele tira mesmo. Aí você sai naquela caminhada. Então, meu pai andou assim, ele contou por postes. Quando chegou 10 postes, ele abriu aquela mochila e deixou o fogãozinho lá e veio andando, voltando. Então, cada poste que ele chegava, ele olhava e falava assim: Deus, o fogãozinho está lá ainda. E ele andava, foi embora, né? E aí ele pensou assim: não, hoje a gente precisa providenciar. Como todo pai muito preocupado com a alimentação dos filhos, ele ficava pensando: o que eu vou servir? O que eu vou servir para os meus filhos hoje? Porque uma só refeição não vai dar para todo mundo. E aí ele dava os passos, ele chegava e ele chegou e falou assim: Isabel, amor, hoje eu vou lá na igreja presbiteriana, eu vou pedir dinheiro emprestado lá, porque pelo menos para a gente poder comer hoje, porque não vai ter comida hoje em casa. Meu pai saiu para ir na igreja presbiteriana. Quando ele estava lá, estava eu e meu irmão, minha mãe, a gente brincando assim no quarto, porque a gente só ficava dentro do quarto, a gente não saía. O quarto era muito pequeno, era o único lugar, a gente brincava. Todo dia tinha ceia do Senhor lá. E a gente fazia, né? E, assim, eu era o pregador, meu irmão, tinha até quem se convertia lá, né? 6 crianças, tinha até o que vinha para ser o pecador. Tem alguém para aceitar Jesus? Tinha a minha irmã, sempre estava aceitando Jesus, né? E a gente chegou e bateu na porta, minha mãe ficou muito assustada. Veio um homem, Polícia Nacional. E a Polícia Nacional, a polícia mais terrível de Djibouti, aquela que tem ordem para matar. Ela tem ordem para matar. Pra você ter uma ideia, o dono do hotel, ele ficava assim na frente do policial. Oui, 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 oui. Na francês, né? Oui, 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 oui. Ele bateu na porta e falou assim para minha mãe assim: avec moi. Minha mãe falou: agora vão levar a gente para algum lugar aí, vão matar a gente, porque aqui é um país muçulmano, eles não querem crente pregando aqui, a gente veio desafiar aqui a eles, porque para eles nós era um desafio. Toda vez que meu pai ia lá pedir o visto para ficar no país, eles negavam. Mesmo assim a gente ainda ficou 2 meses, eles ainda chamando assim. A minha mãe chamou eu e o meu irmão. E aí nós saímos, fomos lá no carro. Quando nós chegamos lá no carro, era uma Land Rover. Ele abriu uma Land Rover assim por trás, tipo um camburão grandão, né? Tipo uma rural do Brasil. Aí minha mãe olhou assim, nós olhamos, tinha um carro cheio de comida, irmãos. Cheio de comida. Chamou o dono do hotel e falou: tá vendo essa senhora aqui? E ele tremendo na nossa frente, mas tremendo. Essa senhora aqui, todos os dias ela vai usar a cozinha do hotel. E ele tremendo, e ele, ui. E tem mais uma coisa: se você olhar torto para ela, eu venho aqui e mato você. Porque morrer lá, irmão, é fácil. Todo dia um camarada passava com um pedaço de pau batendo na cabeça das pessoas. Aquela que estava morrendo e aquela que não tinha força. Esses dois, a que estava morto e aquele que estava quase morrendo, eles jogavam num caminhão daqueles tombeira, não sei se a gente tem esse nome mais. E aí chegava assim naquelas covas coletivas, né? E só tombava lá e sumia as pessoas. E aí ele chega e fala para o cara assim: tá vendo essa senhora aí? Ela vai cozinhar todos os dias na sua cozinha e toda essa comida vai para o quarto deles. Aí chamou todos os funcionários do hotel, pegou aquele carro cheio de comida e levou para o nosso quarto. E aí eu lembrei de quando eu queria crescer, irmãos. A gente é criança, eu tinha 8 anos de idade, né? Eu queria trabalhar e falar assim: quero trabalhar porque um dia eu vou comprar uma lata de leitinho daquelas, né? E eu vou pegar, vou colocar água dentro dela, vou mexer, né? E vou comer aquele negócio de leitinho o dia inteiro. Quando eu olhei, irmãos, o melhor leitinho do mundo é da Holanda. Tinha 6 latas daquela, não era pequenininha não, era daquela gigante assim, sabe? Aquelas grandes assim. Aí eu todo dia, irmãos, ia lá, fazia um copo daquele gigante e comia aquilo lá, ficava tudo com dente e ia pro culto dando glória a Deus.
Já pensou se meu pai não ouvisse a voz de Deus e não jogasse o fogão fora? É o processo de Deus na nossa vida, é o processo de transformação, como Paulo fala, a renovação da mente, a fé sendo ativada. O texto que eu quero ler com vocês, para a gente meditar naquilo que nós vamos falar nessa manhã, é aquele texto onde Davi, ele vai para a caverna de Adulão. Porque se a gente olhar o contexto da história é bem interessante, mas vamos ler o texto. Samuel 22, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Você já encontrou? Pode dizer amém? Amém. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, diga dificuldades, endividados, e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens. Feche os seus olhos. Pai, nós não viemos aqui somente para buscar informação, mas nós viemos nesta manhã para sermos transformados pela Tua Palavra, porque Tu és o Deus da transformação. Tu és o Deus que nos tira da nossa zona de conforto para trabalhar na nossa fé, para que nós não sejamos somente ordinários, mas nós possamos ser extraordinários naquilo que nós fazemos. Pai, que a Tua Palavra possa produzir frutos, Senhor, e possamos ser edificados, possamos ser plantados, Senhor, cada vez mais, Senhor, neste rio que é, Senhor, a Tua Palavra, o rio da vida, Senhor, que ela possa trazer vida nesta manhã, que ela possa mudar vidas, Senhor, no nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, ela transforma. E em tudo que nós lemos na palavra de Deus, é através de transformação. Pra você ter uma ideia, Davi, foi ungido a rei. Estava lá no pasto. E ele sai de lá, depois de vencer um gigante, vencer lobos, vencer as feras do campo. E ele sai para enfrentar um gigante Golias. Ele sai vitorioso. Ele casa com a filha do rei, Mical, sonho de todo rapaz da época. Eu tenho que dizer que, eu falo que o melhor casamento que a gente pode ter é o casamento quando você casa dentro da igreja, Porque eu via que as crianças mais bonitas do Rio de Janeiro estavam aqui no púlpito, não é? As outras estão em outras igrejas aí, A gente não vai nem contestar, mas as mais bonitas estavam aqui. E eu falo que as mais bonitas, as moças mais bonitas de Orlando estão lá na igreja, E a gente sabe que Deus trabalha no nosso meio, Ele nos transforma, Ele nos muda. E Davi casou com Mical, estava tudo dando certo, genro do rei, prestígio, um grupo de homens seguindo Davi. Do nada, Saul joga uma lança em Davi, e aquilo que era sonho, aquilo que estava dando tudo certo. Por quê? A pessoa que faz tudo certo, e às vezes a gente chega para Deus, eu fiz tudo certo, eu jejuei, eu orei, coisas podem dar errado também. Porque o próprio sogro de Davi vem e atira uma lança nele, ele descobre, opa, o coração do rei já não é mais tanto a favor. E aí Davi começa a correr, Davi começa a sair, Davi vai, foge do rei, vai lá para Gate, encontra os inimigos lá, aqueles inimigos que ele derrotou, aqueles inimigos que eram parentes de Golias, não é? E agora ele se faz de louco lá no meio daquelas pessoas, e agora Davi is on the run, ele está fugindo. E ele podia dizer, Deus, eu fiz tudo certo, eu enfrentei os nossos inimigos, eu lutei, todas as coisas estavam dando certo, Deus, o que eu fiz de errado? E ele vai para a caverna de Adulão.
Quantos aqui já foram para uma caverna de Adulão na vida? Porque as coisas estavam dando tudo certo, de repente parece que uma coisa deu errado, e você foi para uma caverna de Adulão, e você está passando por um momento difícil, e você não consegue figure it out. Você não consegue entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. Senhor, eu orei, eu jejuei. Senhor, para entrar nesse casamento eu orei, eu jejuei. Para entrar nesse trabalho eu orei, eu jejuei. Senhor, eu fiz tudo certo, Senhor. E nesse momento agora eu estou numa caverna de Adulão e eu estou aqui sozinho. O mais interessante dessa história é que na caverna de Adulão vieram 2 grupos de pessoas. Veio a família dele. E vem um monte de gente problemática. Quando você está passando problema, você quer as pessoas o quê? As pessoas boas. Se você tem um bom relacionamento com a sua família, então, glória a Deus. Mas às vezes, quando a gente está passando problema, às vezes a gente não quer nem pessoas da nossa família, a gente quer. E aí se juntou esses homens que estavam em dificuldades, endividados, descontentes. E tem uma versão da palavra de Deus que diz que aqueles homens eram homens de espíritos amargurados. Às vezes até você está numa caverna de Adulão, às vezes até a sogra atrapalha, né? Porque às vezes você não quer ver ninguém, você quer estar escondido. Mas são nesses momentos onde Deus nos tira da nossa zona de conforto e fala assim: eu vou usar esse momento, eu vou usar essa situação para trabalhar não somente na sua vida, mas também vou trabalhar na vida desses homens que estão do seu lado. E essa é um dever. Que bom que hoje é o dia do pastor, né? Davi era um pastor. E o maior sonho do pastor é transformar pessoas ordinárias em pessoas extraordinárias. Eu acredito que o trabalho do pastor aqui, como o meu lá, é pegar às vezes a pessoa lá no mundo, lá assim, ela vem em dificuldade, você ora, o Espírito Santo de Deus trabalha, e você vai investindo, você indica livros, você indica pregadores, você indica informação, você leva lá na igreja da cidade, para que essas pessoas que são ordinárias e que às vezes vêm atacadas pelo inimigo, vem do mundo, fugindo das situações que Satanás persegue, fugindo daquilo que é a dificuldade que o mundo está criando, daquelas coisas que o mundo está criando, e às vezes você se refugia na igreja, e a igreja às vezes é a sua caverna de Adulão, porque aqui você encontra uma família de Deus, para você crescer, para você ser transformado. E na caverna de Adulão, Davi conhece os homens que chegam endividados e fugindo dos problemas que o mundo estava oferecendo para eles. Medo. Eu já preguei uma vez sobre o medo. Olha, irmãos, a minha transformação na vida, Deus transformou tanto a minha vida. Quantos aqui já foram no Hospital Geral de Bom Sucesso? Aquele menino que um dia vendia café lá. Eu vendia café ali na porta, na famosa fila do INPS. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Eu, garotinho, 14 anos. E a dificuldade se tornava maior, porque meu pai chegou aqui no Rio de Janeiro e ele falou assim: olha, filho tem que trabalhar, homem tem que encarar a vida, e vocês vão vender café lá na porta do Hospital de Bom Sucesso, onde até o pastor Edson até falou: vamos lá levar para você passar o seu momento de nostalgia, né? De ver lá onde você vendeu café. E aí, irmãos, o mais difícil é que, além de a gente vender cafezinho lá, que era R$1, não era real naquela época, era um cruzado, já tinha mudado para o cruzado, tinha mudado o cruzado. Eu nunca imaginava o que Deus ia fazer na minha vida, me levar para um outro país, e lá Deus me abençoar. Eu abri empresas antes de deixar as empresas. Deus me tornou uma pessoa de muito sucesso nos Estados Unidos, e eu vim servir a Deus. E Deus abriu muitas portas na minha vida. Então, mas quando lá vendendo café, eu ficava pensando assim: meu Deus do céu, eu estou aqui vendendo café, eu estou aqui com sanduíche natural. Lembra do PP?
aquele hang glider, aquele cara de asa delta, né? Então, assim, era naquela época que todo mundo queria comer o tal do sanduíche natural, né? E minha mãe fazia aquele sanduíche natural, e aí ficava minhas irmãs orando para a gente não vender o sanduíche, para quando a gente chegar em casa, elas poderem comer o sanduíche de almoço, porque a gente não tinha o almoço para comer. Aí a gente fica, né? Mas é Deus que tira a gente, transforma a gente, Ele tira a gente do ordinário e põe no extraordinário, mas isso vai custar mudança na sua vida, isso vai custar que você faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E aí aqueles homens chegam e assumem e falam para Davi, agora você é o nosso líder. Davi ensina aos seus homens 3 princípios espirituais que todo cristão deve saber. Aqueles homens, da forma que eles estavam, Davi olhou para eles e disse assim: olha, vocês não vão continuar desse jeito, nós precisamos mudar. E Davi começa a ensinar aqueles homens princípios sobrenaturais que iam ajudar ele a vencer. Para você ter uma ideia, aqueles homens tiveram tanto sucesso na vida que Samar, um dos valentes de Davi, ele enfrentou 1000 homens e ele foi vitorioso, e ele defendeu um campo de lentilha, onde os inimigos queriam tomar conta da comida do povo, e Davi foi lá, Samar foi lá e derrotou aqueles 1000 homens. Homens ordinários que foram transformados em extraordinário. Por quê? Porque adotaram os princípios que regiam a vida de Davi. Você é vencedor ou você é um derrotado a partir dos princípios que você adota na sua vida. E os princípios que são da palavra de Deus, esses princípios transformam a sua vida. Princípios espirituais que formam a sua mente, formam na sua mente a sua forma de pensar, agir e falar. Transformados. Se você quer ler a história dos valentes de Davi, está lá em 1 Crônicas 12, 2 Samuel 23, 8 a 11, porque para Davi, aqueles homens eram o exército de Deus. Davi foi enfrentar Golias. Davi disse assim: eu não vou a você somente com espada e lanças, eu vou contra você no nome do Senhor. Então Davi tinha a convicção de que ele era o exército de Deus. Quem é você para desafiar o exército de Deus vivos? Essa é uma mente transformada. Então aqueles homens começam a seguir Davi. E Davi começa a colocar princípios, colocar conhecimento na vida desses homens. Uma coisa que a gente aprende sobre princípios é que princípios e métodos são coisas bem diferentes. Oral Roberts, quando ele, numa frase que ele fez, que era um dos reitores da maior faculdade de teologia, da maior universidade de teologia, lá em Tulsa, no estado de Oklahoma, ele fala uma coisa: eu estou casado com princípios e não com métodos. E às vezes eu acho que algumas igrejas, elas adotam métodos como sendo princípios, e elas acabam bagunçando tudo, porque métodos podem mudar, paredes podem ser diferentes cores, mas os princípios da palavra de Deus, eles não mudam. Existem métodos para fazer as coisas, mas princípios, eles continuam, não importa. Dessa geração para outra geração, nós vamos aprender sobre os princípios de Deus, e eles não mudam. Então, vamos nos 3 princípios que Davi ensinou para os seus homens, para poder transformar aqueles homens em verdadeiros homens de Deus. Que é o trabalho de um pastor, que é o trabalho daquele que é líder, que está na frente. Que maravilha, cara, como diz o carioca, né? Caraca, né? Como que esse Deus é bom, né? Vou matar esse cara! Esse cara lançou seta sobre a sua vida. Esse cara quer te matar. Esse cara está te perseguindo. Esse cara quer o seu mal. Davi fala: para. Esse cara não é meu inimigo. Às vezes a gente não sabe quem são os nossos inimigos. Às vezes a gente acha que a maior razão dos nossos problemas da nossa vida é o nosso patrão. Ou às vezes é até o nosso pastor, ou até a nossa mulher. Porque a gente às vezes confunde quem são os nossos inimigos. Porque Saul, ele era o sogro de Davi.
Davi tinha todas as razões para matar Saul. Davi tinha todas as justificativas. Abissai chega e fala: cara, é agora que nós vamos matar esse cara. Esse cara não está te perseguindo. Davi olha para ele e diz assim: não, esse cara aqui, ele não é o nosso inimigo. Quando você lê aquele livro, O Perfil de Três Reis, você vai descobrir que o escritor, ele diz assim, que Saul via Davi como inimigo. Mas Davi não via Saul como inimigo. Sabe o que Davi sabia? Davi sabia que ele precisava primeiro, antes de tudo, antes de qualquer decisão, matar o Saul que estava aqui dentro dele, que desejava a morte de Saul. E às vezes a gente tem que matar o nosso Saul. Às vezes a gente não sabe quem é o nosso inimigo, quem é a pessoa, quem está nos perseguindo. Paulo faz uma declaração muito grande, muito forte, porque ele diz assim: olha, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Nós temos um inimigo e não é o nosso irmão, não é pessoas da nossa família. E às vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que a razão da nossa vida está dando errado é o nosso esposo, a nossa esposa. Não, se a minha esposa fosse melhor, se meu esposo fosse melhor. E às vezes não é. Às vezes você confundiu. Às vezes nós não sabemos quem realmente são os nossos inimigos, aquele com quem nós devemos lutar. Então Davi começa a ensinar assim: olha, calma aí, vocês são todos homens, vocês foram lá, legal, beleza, mas ninguém vai ninguém vai encostar nesse cara aqui, ele não é o nosso inimigo. Esse aqui é um problema de Deus. Às vezes a gente passa por situações que, às vezes nós temos um patrão, ele não é nosso problema, ele é um problema para Deus, para Deus resolver. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa americana e esse camarada me perseguia muito, até o dia que Deus colocou ele na minha mão e falou assim: ó, o que você fizer, a empresa vai fazer com ele, porque a sua palavra hoje vale mais do que a dele. Ele é um mentiroso. E a dona da loja veio perguntar para mim, a dona da empresa americana, a dona do negócio, falou assim: ó, o que você quiser fazer com ele, a gente vai fazer. Falei: não, isso não é um problema meu, isso é um problema da empresa, é dele com Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus colocou para eu fazer. Eu vou continuar sabendo quem são meus inimigos, porque eu não tenho que lutar contra a carne, não tenho que lutar contra o sangue. Uma das reuniões mais tristes que eu vou é quando eu vejo um casal se divorciar, porque às vezes um olha para o outro e acha: não, esse aí é o maior problema da minha vida, e não é. Princípio número 1, saiba quem são os seus inimigos. Princípio número 2, olha só, Samuel 30, primeiro livro de Samuel 30, versículo 7, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. As coisas deram tudo errado para Davi. Davi estava em Ziclac e deixou os filhos e foi ajudar os filisteus. Quando os filisteus viram: não, Davi, você vai, como nós vamos lutar contra Saul? Nós não vamos com você, você vai sozinho, nós vamos sozinho, você volta para Ziclac. Davi volta para Ziclac. Quando ele chega em Ziclac, os amalequitas foram lá e tomaram tudo de Davi. Davi não tinha mais nada, não tinha mulher, não tinha dinheiro, não tinha nada, a cidade tinha sido toda destruída. Davi sai de lá aborrecido, triste, e ainda os homens que estavam lá queriam apedrejar, aqueles mesmos homens que foram se unir com Davi, aqueles mesmos homens que estavam lá, eles falaram assim: Davi, a culpa de todos os nossos erros é você, então nós queremos apedrejar você, Davi. Aí Davi ensina mais um princípio na vida dele. Princípio número 2, saiba da onde vem a sua força, saiba da onde você tira a sua força, porque a nossa força, ela não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que eu conquistei.
naquilo que Deus me abençoou. Não, a minha força não está em coisas, não está em coisas materiais, a minha força está em Deus. E às vezes a gente acha que a nossa força... Eu coloquei 3 stents no coração. E no dia que eu estava lá passando mal, que eu achei, falei assim, meu Deus do céu, eu estou tendo um infarto? Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa muito calma. E eu descobri depois disso, lá nos Estados Unidos, eu sou formado em psicologia, eu sou psicólogo lá. Eu estudei lá, sou formado, eu posso atender, não atendo por questões de ser pastor. Porque quando você atende uma pessoa, e se você for pregar contra adultério, contra pecado, contra isso, eles vão dizer, não, está falando da minha vida, e eles vão te processar. Por isso que a igreja lá, nós temos $1 milhão, porque se o pastor falar uma coisa e a pessoa não gostar, a igreja tem advogado para cobrir. E às vezes a gente passa por situações muito complicadas, e eu falei assim, o médico falou assim, não, é que a sua preocupação, a sua ansiedade, as coisas que você tem, você internaliza, você não põe para fora, e é por isso que você está tendo um infarto. Eu fui lá e coloquei 3 stents no coração. 3 stents. Na hora que eu estava indo para fazer essa cirurgia, eu chamo aquele dia 14 de março de 2023. Aquele dia é o dia para mim do nada. Eu descobri que eu não sou nada sem Deus. Não adiantou meu diploma, não adiantou os carros que Deus me deu, não adiantou aquilo que Deus me abençoou na América. Aquele menino que chegou lá com 2 sacolinhas, hoje montou empresa, sabe? Tive sucesso, e Deus falou, não, agora eu vou tirar você daí. E Deus me tirou da empresa, Deus me tirou de onde eu estava. E nessa hora onde você vê que todas as coisas, você parece que não... Todas as coisas não faz sentido mais para você. A minha única coisa que eu pensei na hora, eu falei assim, não, graças a Deus eu tenho a pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha esposa que está aqui. Eu falei assim, olha, eu vou falar para ela que eu amo ela, mas nem a minha vida é minha mais. Porque eu posso ir da cirurgia e não voltar. Alguns dias atrás, um brasileiro fez essa cirurgia e no 3º dia ele morreu. É uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia que também pode se complicar. E às vezes a gente esquece que a nossa força não vem do que a gente tem, do que a gente conquistou, daquilo que a gente é. A nossa força, ela vem de Deus. Davi sabia que ele não podia contar com ninguém naquele momento. Ele vai e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz assim, que Davi se fortaleceu no Senhor, porque não tinha ninguém para apoiar ele naquela hora. E às vezes nós, como pastores, os pastores estão aqui, a gente sente nesse momento, que às vezes a gente não tem ninguém para apoiar o que a gente está fazendo, a gente não tem ninguém para dizer, vai lá e bater no ombro lá e falar assim, cara, é isso aí, nós vamos conseguir, agora não tá, as coisas não estão caminhando, as coisas não estão indo, mas agora a gente vai. E Davi precisava ensinar aqueles homens, e eles falou assim, não, eu prefiro me fortalecer no Senhor, eu não vou reclamar, calma, vocês querem me apedrejar. Às vezes a gente sente assim. Eu sou pastor de igreja também. Davi escreve o Salmo 28, versículo 7, que diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele eu confiarei. Nele confiou o meu coração, foi socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, com o meu canto louvarei ao Senhor. Às vezes a gente esquece, mas é um princípio. Em momentos difíceis, momentos onde você não encontra ninguém, sabe? Fortaleça-se no Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele que nos faz vencer as batalhas. Davi sai e vai atrás dos amalequitas, e Davi destrói os amalequitas. Tudo que ele tinha, ele reconquistou de volta. Tem até um dos pastores que criticam muito esse hino, né? Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Mas eu acho que ele estava falando disso, porque às vezes a pessoa pensa assim, não quero nada que o inimigo me roubou, Deus vai me dar novo, glória a Deus. Aí acaba trocando a esposa, né? Porque Davi estava lá com a esposa. Eu disse, tá errado aí, tá confusão, tá confundindo aí, a hermenêutica e a homilética não está funcionando direito, né? Davi volta, e agora Davi conquista. Davi mostra para os homens, tá vendo aí? Eu tenho alguém que me fortalece. Os homens de Davi falaram, olha, Davi confiou em Deus. Você vê como que Davi foi fortalecido. A gente já queria matar ele, já queria excluir esse pastor da nossa igreja. E aí Davi
vai lá. A palavra de Deus diz que ele destrói, ele acaba com os amalequitas. E os homens voltam tudo lá cheio. Aí nós vamos para o nosso terceiro princípio. Onde, se você adotando esses princípios, tenho certeza que você vai deixar de ser ordinário para ser extraordinário. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro, Deus em primeiro. Não é o meu diploma, não é o que eu conquistei, não é o carro bom que Deus me abençoou, mas sim saber que a minha força, em primeiro lugar, ele vem de Deus. Ele é que nos conquista, que no momento da nossa fraqueza, o Senhor é que vai nos sustentar. Então, número 1, saiba quem são os seus inimigos. Número 2, saiba quem te fortalece. É um princípio importante para você saber. Número 3, e a gente já vai chegando próximo de terminar. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Em 1 Samuel 30, versículo 23 a 25, diz assim, mas todos os... Olha só como que o texto ainda é muito claro, e o texto explica muito bem, porque ele diz assim, ó, a partir do 22, tá? Eu não sei se eu já fiz a mudança, mas eu tinha colocado a partir do 23, mas é a partir do 22. Mas todos os maus elementos, na minha época aqui no Brasil, quando alguém era chamado de maus elementos, não era uma pessoa boa. Você concorda? Não é? Então Davi ainda continuava trabalhando com aqueles homens para eles saírem. A Bíblia não esconde que aqueles homens eram homens complicados. Eu queria ter, no início do meu ministério, eu acho que o pastor Jaz, os pastores aqui, escolher os crentes que vêm para a nossa igreja. Não é? Quantos pastores aqui? Não é bom escolher? Porque daí você ia escolher só os caras bons. Não é aquele que não dá dor de cabeça, né? Mas o que Deus faz? Você está lá, a igreja vai começar, né? Você vai começar, né? Você fala, glória a Deus, aleluia. Aí vem um monte de gente complicada, mas eu acho que aqui não tem isso, no Rio de Janeiro não tem. Eu acho que é só lá em Orlando, lá, sabe? Aparece uma galera lá muito boa. Aí você fala assim, Deus, o que eu fiz? Você fala assim, eu queria só pessoas boas, queria escolher. Aí tem algumas, eu já teve uma vez que eu orei, Senhor, não deixa essa pessoa vir para a nossa igreja, não. Aí eu sei que Deus está trabalhando na nossa vida para também mudar a gente. A gente vê o poder de Deus na vida, a gente vê a pessoa transformada, a gente vê a pessoa renovada, você fala assim, olha como que eu não sei de tudo, não é? A gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo, eu não vou vencer sozinho. Mas vamos ao texto que diz assim, mas todos os maus elementos, vadios, que tinham ido com Davi, de onde que eles foram? De onde eles estavam? Eles saíram da caverna, saíram daquele lugar. Davi se tornou os líderes dele. Uma vez mais que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Esses eram os caras. Os caras, o que aconteceu? No meio do caminho, um grupo ficou cuidando da bagagem e a metade do grupo foi atrás dos amalequitas, destruíram os amalequitas e voltaram. E voltaram com muito despojo, voltaram com muita coisa, voltaram com os filhos, voltaram com tudo. Mas eles disseram assim, calma aí. Nós vamos dar os filhos e a mulher, mas a gente não vai repartir nada com vocês não. Nós não vamos repartir nada. Né? No entanto, cada um poderá ficar com a sua mulher. Olha só, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seu filho. Davi respondeu. Aí Davi entra no meio. É mais uma vez Davi implantando princípios, colocando dentro deles a mentalidade, sabe o que Paulo fala, a renovação da mente, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, para você saber que você não vence sozinho, você depende da pessoa que está do seu lado. Nós dependemos de um grupo de louvor igual esse, o pastor Jason depende da esposa dele, eu dependo da nossa esposa, nós dependemos do ministério, nós dependemos das pessoas que estão do nosso lado, porque ninguém vai vencer sozinho. Alguém vai ter que ficar cuidando da bagagem, alguém vai ter que caminhar, alguém vai ter que estar junto com a gente para dar o apoio. E aqueles homens disseram, não, daquele dia em diante, olha só, Davi foi e falou assim, não faça isso com o que o Senhor nos deu, Ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A partir
de quem ficou com a bagagem será a partida de quem, com quem ficou. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão o quê? Igual. Quando o pastor é abençoado, você é abençoado. Quando a igreja cresce, a igreja é abençoada. Quando as irmãs oram, a igreja é abençoada. E sabe de uma coisa? Todos nós compartilhamos da bênção de Deus. Às vezes a gente acha que a gente vive, né? Davi fez disso um decreto. Aí agora ele usou um método. Mas ele pegou um princípio para aplicar. E ele diz assim, olha, a ordenança, um decreto, uma ordenança para Israel. Desde aquele dia até hoje, o que um vence, nós vencemos. A vitória do marido é a vitória da esposa. A vitória dos filhos é a vitória do pai. Você vê, eu vim aqui, olhei, eu desejo que meus filhos sejam vencedores, porque se eles forem vencedores, eu sou vencedor também. Ninguém vence sozinho. Era isso que Davi queria ensinar. Ninguém vence sozinho. Eu gostei muito de um dizer que o Carlito Paz fala, a gente esteve lá na igreja da cidade, ele fala assim, ó, ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, é porque não é grande. O que ele está querendo dizer? Que nós somos dependentes um do outro. Nós somos o canal de bênção para a igreja. Se você entender, como diz Bill Johnson, você é o conduíte de Deus para servir de bênção para quem está do seu lado, para quem está, no seu ministério, para quem está no seu pequeno grupo. Aonde você estiver, você é um canal de bênção. Você é a bênção de Deus aonde você estiver. As pessoas que estão lá vão ser abençoadas por causa da sua vida. E você descobre que você também não faz tudo. Você não pode cuidar da bagagem e vencer os inimigos. Você descobre que a minha vitória é a sua vitória. A nossa vitória. Sua vitória é a minha vitória. Às vezes o que a gente vê, às vezes o inimigo entra no meio, né? Às vezes a gente vê alguém vitorioso, a gente fica com aquela inveja santa, não é? Mas sabe que a vitória dele é a sua vitória também. Uma das gírias brasileiras que eu mais gosto, que quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, com 13 para 14 anos, a gente começou a aprender, tudo adolescente, a gente começou a aprender as gírias, né? E hoje tem uma gíria que eu acho que essa gíria devia ser do crente. Todo crente devia falar essa gíria. Eu vi esses dias o Neymar falando essa gíria. Ele disse assim, é nóis! É nóis! Não é assim? Não é? Fala um monte de coisa, fala uma coisa, é nóis! Sabe por que eu gosto muito dessa gíria? Porque tira o eu. Tira o eu do meio. É uma gíria. Acho que biblicamente, cadê o professor de teologia? Não é? Professor, não é? Biblicamente fundada, não é? É nós, não é? Não é? Tira o eu do lugar. Porque o problema, das vezes, a gente vê na família, é que o homem acha que é meu dinheiro, é meu carro, é minha casa, é meu disso, é meu aquilo, é meu isso, é meu, eu, e não nós! Na família tem que ser, é nós! O marido conquista algo, é nós. A esposa conquista um diploma, venceu, é nós! Davi chega e fala para os caras, vocês estão achando que vocês vão... Isso aí, não, isso aqui é nosso. Isso aqui não é meu, não, vai ser que, todo o dinheiro, todo o despojo é nosso, vocês vão ficar aí com o seu... Não! Como diz lá nos Estados Unidos, you are selfish! Você é um orgulhoso que pensa que é só eu. Pensa que você está no centro de tudo. Eu não gosto de mensagem que põe o ser humano como sendo o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Cristo em nós, esperança. Olha só a gíria. É Cristo em nós. É nós.
Esperança da glória. Essa é a nossa esperança. É nós. Oásis. É nós. A vitória da Oásis é a minha vitória. A vitória da Bethel Assembly é nós. Davi olha para os caras e fala: cara, você está errado. Aqui é nós, meu. Eu não sei se ele fazia essa gíria. Eu não sei se já rolava um carioquês ali no meio. O dia que nós entendermos que nós temos um inimigo em comum, e não é a minha esposa, não é o patrão. Eu não subo no ministério porque o pastor não me consagra. Então o pastor é o problema seu, da sua vida. Aí me fala: não, são homens ordinários que se tornaram homens extraordinários. É o sonho de todo pastor, fazer com que a igreja seja extraordinária. Lá na igreja da cidade não é o pastor Carlito, é a igreja da cidade. É nós. Aqui não é só pastor Jaso, é a igreja Oásis. É nós. Queria chamar. Eu acho que o meu tempo está bom, né? Senão eu vou falar aqui a tarde inteira. O pastor fala demais. Não é? O pastor fala tanto. Seremos verdadeiros campeões de Deus quando nós entendermos que, deixando de atacar uns aos outros, entendermos que não vamos vencer sozinhos, e ter em Deus a nossa razão de viver, a nossa fortaleza. Assim seremos extraordinários. Samar chega, os inimigos filisteus tentam tomar conta. Samar fala assim: essa cevada aqui é para alimentar as crianças. Ele não estava pensando só nele. Ele já estava no é nós. Falou: se eu não cuidar dessa cevada aqui, o inimigo vai vir, vai tomar nossa comida, vai levar, e o povo vai perecer. Mesma coisa, você está lá no pequeno grupo, né? Você assume a posição no pequeno grupo e fala assim: olha, esse aqui é Deus, esse aqui é alimento para quem está aqui nessa vizinhança. Cara, eu vou ficar aqui. Se eu falar mano, é porque lá na igreja também tem carioca, tem paulista lá. Então, o pastor fica com sotaque de tudo quanto é lugar. Eu já falei oxente na mensagem, né? Que tem uns nordestinos lá. Então, Samar chega e fica no meio. Já não mais aquele Samar endividado, aquele de dificuldades, aquele que não tinha razão para viver, aquele fugitivo. Samar fica bem no meio da plantação de cevada. E ele fala assim: eu vou defender isso aqui com a minha alma. Eu vou defender o meu Deus com a minha alma. Eu vou defender esse pequeno grupo. Eu vou defender essa igreja aqui com a minha alma. Isso aqui é nós. A Bíblia fala que Samar lutou e ele derrotou 1000 homens. E Deus deu grande. Olha só como que a palavra de Deus ela é fiel. Não diz que ele deu. Diz assim: e Deus deu grande livramento. Deus quer fazer de você um extraordinário, um valente de Davi, um valente da Oásis, onde você vai derrotar os seus inimigos. Deus vai mexer com a sua fé. Tem um hino que não canta mais, né? Tem um hino que não canta mais, que é aquele como Zaqueu, né? Porque ninguém quer mais que Deus mexa na sua estrutura, né? A gente até cantava alegre, né? Mexe com minha estrutura. Aí Deus mexeu com a estrutura. Você, ai meu Deus do céu! Mas é Deus. É Deus em nós. Samar vai, derrota os inimigos. Podemos ficar de pé. Queria convidar o grupo de louvor. Eu queria muito declarar uma bênção
de extraordinário na sua vida. Quero declarar uma bênção. Eu quero declarar que você vai entender que não é o seu patrão, não é a sua esposa, não são as pessoas que estão do seu lado, que são seus inimigos, não. Seus inimigos é como Paulo falou, não é contra a carne e nem contra o sangue. Você vai entender que a sua força não vem das coisas que você tem. Você pode até ter muita coisa, mas sabe de uma coisa? No caixão não tem uma gavetinha para você colocar elas para levar. Elas vão ficar aqui, outros vão desfrutar. Mas o seu Deus não. O seu Deus vai estar contigo aonde você andar. Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor é o meu escudo. Ele me protege. É o trabalhar de Deus. Às vezes você pode estar na caverna de Adulão, e até as pessoas que estão do seu lado, não aqui eu até duvido que isso aconteça, porque as pessoas mais complicadas vieram para perto de você, e você fala: meu Deus do céu, eu estou aqui nessa caverna, e agora só aparece pessoas complicadas. É porque Deus quer que você ensine princípios para essa pessoa. É que você, sabe, meu filho é terrível. Não é terrível, não. É que você ainda não implantou ainda nele os princípios do reino. Quando você começar a implantar os princípios do reino, ele vai deixar de ser um menino ordinário para ser alguém extraordinário. Nós vamos adorar a Deus. E depois dessa adoração, eu vou orar, vou declarar uma bênção sobre a sua vida. Você possa ser igual aqueles valentes da vida. Talvez você possa ter entrado aqui com dificuldade, com espírito amargurado, sabe, em toda situação, não sei qual delas. A Bíblia fala que eles eram até endividados. Vou atendendo aqui ao pedido do pastor. Se você quiser, eu oro por você. Vem aqui. Se você quiser oração, pode vir aqui à frente. Enquanto nós adoramos a Deus, após essa oração, você vem aqui. Nós vamos orar sobre a sua vida. Você possa ser um pastor. Eu estou numa caverna de Adulão, pastor. Vou orar por você. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te encher daquilo que é extraordinário. Deus vai fazer você valente de Deus. Alguém que vai conquistar, alguém que vai enfrentar 1000 e você vai sair vitorioso em tudo aquilo que você quer. Amém. Você não imagina onde Deus pode te levar. O que Deus tem para a sua vida. Tem um Senhor lá na igreja, Ele é pastor. Ele está com 70, se eu não me engano, 70. Ele fala: pastor, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, porque eu mudei a minha mente. O Espírito Santo Deus está na minha vida. Eu nunca vivi tão bem como agora. Eu estou vivendo o sonho de Deus para a minha vida. Não existe momento, existe o trabalhar de Deus, existem os princípios de Deus, o extraordinário de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Faça assim, Pai. Se os pastores puderem orar, fique à vontade. Nós vamos orar. Você que está aí, estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos viver o Teu extraordinário, Senhor. Senhor, não queremos viver somente aquilo, Senhor, que nos traz conforto, Senhor, mas queremos, Senhor, que o Senhor venha fazermos verdadeiros valentes de Deus, valentes, Senhor, nesta cidade, neste local. Senhor, nós queremos abalar esse bairro, Senhor, nós queremos fazer a diferença na minha vida, na minha família, no meu casamento. Senhor, eu quero fazer a diferença no meu trabalho, Senhor, eu quero fazer a diferença na minha comunidade, aonde eu estiver, Senhor. Toma-me nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha força, que o Senhor seja o centro do meu viver, que o Senhor seja aquele que me guia, me guarda, e aonde eu estiver, Senhor, faz, Senhor, pessoas extraordinárias
Senhor, para pregar o Evangelho. Senhor, famílias fortes, Senhor, casamentos fortes, Senhor, Senhor, relacionamentos fortes, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu declaro uma bênção, Senhor, a bênção de ser extraordinário, Senhor, em tudo que colocarmos a mão, Senhor, a planta dos nossos pés, Senhor, que seja algo grande, que seja algo para a Tua glória, que seja algo, Senhor, para o Teu louvor, Senhor. Transforma vidas, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Faça assim, recebo, vai lá, recebo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja extraordinário para Deus. Amém, amém. Pastor Jason. Vamos orar. Pai, nós te adoramos nesta manhã abençoada. Obrigado, Senhor, porque Tu tens forma de falar e Tu usa tantas pessoas. Nesta manhã especial do dia do pastor, o Senhor trouxeste Teu filho, a Tua filha aqui para nos abençoar. Obrigado, Senhor, e pedimos, Senhor, que aquilo que nós ouvimos, Pai, ela venha a ser realmente uma verdade na nossa vida, seja uma realidade na nossa vida. Não sou eu, somos nós. A gíria que às vezes tanto nos incomoda, mas essa é uma gíria filosófica, reflexiva, que nós precisamos pensar, é nós. Ajuda a levar isso para o nosso coração, para a nossa casa. É nós. Obrigado por termos aprendido hoje Teu filho como um canal, instrumento nas Tuas mãos. Que a Tua mão continue sobre a vida dele, seus filhos, suas famílias, seu neto, Senhor. E todo sonho, Senhor, que Teus filhos têm tido, que seja uma realidade na vida deles ali naquele lugar, como Tu os tens abençoado, pastoreando aquela igreja ali tão linda, Senhor, junto com Teu filho, Paulinho, a qual nós temos tanta saudade. Te louvamos e te agradecemos pela vida do Teu filho, nos abençoando mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã abençoada. Vamos? Só existe o pastor porque existe uma igreja. Pastor não existe sem ovelha. E nós, como pastores, queremos agradecer pela bondade de Deus ter colocado ovelhas tão importantes para nós. Pastor não traz só palavras boas. Na verdade, toda palavra é boa, ela pode não ser agradável naquele momento. Às vezes as palavras mais duras, algumas coisas que acontecem, ela faz parte desse processo. E nós agradecemos a Deus pela igreja que o Senhor tem nos dado, de podermos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a igreja e temos ovelhas tão abençoadas também. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta manhã linda, abençoada que tem nos dado, pela Tua bondade de estarmos aqui, Senhor, ouvirmos a Tua voz, podemos adorar o Teu nome, Senhor, nesse dia tão especial na vida da Tua igreja, de pastores só a qual, Senhor, Tu chamaste, Senhor, para pastorear, não somente aqui, mas em toda a face da terra. Te louvamos mais uma vez pela oportunidade, Senhor, do louvor, da adoração, da Tua palavra, da Tua voz. Leva-nos em paz nesta manhã, nos guardando, nos abençoando, preparando os Teus filhos para as atividades da noite também. Nós oramos por isso, te louvamos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe, vai em paz, querido. Eu comecei a tocar do jeito que estava aqui. Nossa,